A Amazon está investindo em adaptações, e não dá para dizermos que essa série não fez sucesso. A forma como eles adaptaram ficou muito bom, sem contar na qualidade dos efeitos especiais. A Amazon não está poupando nada e está entregando séries de altíssima qualidade. Hoje eu trago o resumo completo da primeira temporada de Fallout da Prime Video. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Tudo começa em uma festa de aniversário infantil e o que ninguém sabia é que o mundo estava prestes a acabar. Enquanto a festa está rolando, bombas nucleares são lançadas no mundo, tornando o planeta aparentemente inabitável. Entre os presentes, temos o ator de filme faroeste, Cooper Howard, junto com a sua filha, Lucy Howard. Ele já fez muito sucesso, mas está completamente quebrado, então está trabalhando como um animador da festa. 219 anos se passam após o apocalipse, e chegamos no ano de 2294, e a humanidade está dividida em bunkers. Conhecemos então Lucy McLean. Ela vive no Bunker 33 e está prestes a casar com o morador do Bunker 32. O casamento, na realidade, é uma troca entre os dois bunkers. O homem, que é capaz de gerar filhos, se mudaria para o Bunker 33 para casar com a Lucy, garantindo assim o futuro da população. Em troca, o Bunker 33 ofereceria grãos de trigo para o Bunker 32, que perdeu toda a sua plantação. No dia 17 de março de 2294, durante a cerimônia de casamento, o Bunker 33 é surpreendido pela revelação de que seus novos aliados não são quem eles pensavam ser. Os supostos moradores do Bunker 32 são, na verdade, pessoas da superfície que invadiram e dizimaram todos os habitantes do Bunker 32. Assim, o casamento vermelho começa. Uma verdadeira carnificina entre os dois grupos. Depois de muita morte dos dois lados, a líder dos invasores, Lee Moldaver, sequestra o pai da Lucy, o Hank McLean, e explode o túnel que liga os dois bunkers, levando ele embora. Mas antes de fugir, Moldaver diz que conhecia os pais da Lucy e comenta que ela é igual à sua mãe. Devastada e determinada a salvar o pai, Lucy tenta convencer os sobreviventes a formar uma equipe de resgate, mas ninguém aceita. Com a ajuda do seu irmão, Norm McLean, e o seu primo, Chet, ela abre a porta do Bunker 33 e sai sozinha para a superfície em busca do seu pai. Conhecemos também o Maximus, que foi resgatado quando criança pelos Irmãos de Aço, uma organização tecno-militar quase religiosa, com raízes nas Forças Armadas dos Estados Unidos e na comunidade científica. Agora, ele treina para se tornar um escudeiro, mas a única vaga disponível acaba indo para sua amiga, Dani. Depois de um incidente suspeito em que alguém colocou uma lâmina na bota dela, ela se machuca gravemente e perde a vaga, o que acaba indo para o Maximus. Maximus e seu novo cavaleiro, o Titus, saem em uma missão em busca de um homem que fugiu junto com seu cachorro do Enclave, um grupo paramilitar formado por líderes do governo americano pré-guerra, que tem como objetivo erradicar os comunistas. Esse homem é o Wilsig. Ele fazia algum tipo de experimento em cachorros para o Enclave. Contra as regras do grupo, ele fica com um dos animais para ele, e quando seu colega de trabalho descobre, ele mata o cara e foge. Conhecemos então mais um dos nossos protagonistas, quando um grupo de mercenários acorda um necrótico do tipo senciente, que são sobreviventes da radiação, mas a um custo muito alto. A fisionomia foi completamente desfigurada e a sua mente corrompida. Em contrapartida, eles são seres muito fortes e resistentes, normalmente optando por viver como caçadores de recompensa. A ideia dos mercenários era que ele ajudasse o grupo a caçar o homem fugitivo do Enclave, para que juntos pudessem receber a recompensa. Mas o plano vai por água abaixo. O necrótico mata todos os mercenários e segue a sua própria caçada para encontrar Moldaver na Califórnia. Lucy continua a sua aventura em busca do pai, e enquanto dormia, não só é encontrada pelo Wilsig, como é salva por ele e o seu cachorro, quando uma barata gigante, que evoluiu graças à radiação do mundo, chega para atacar os dois. Wilsig está indo para a cidade de Philly encontrar a Moldaver, a responsável pelo ataque ao Bunker 33 e pelo sequestro do pai da Lucy. Pouco depois, os dois chegam na cidade. O necrótico também chega, e agora ele está caçando o Wilsig,
já que tem uma recompensa pela sua cabeça oferecida pelo Enclave. Enquanto isso, Titus e Maximus, que também estão caçando o Wilsig, indo em direção a Philly, param em uma caverna que o Wilsig tinha passado. De forma covarde e arrogante, Titus manda o seu escudeiro na frente sozinho para explorar, mesmo ele sendo o cara que tem o exoesqueleto de aço. Tudo parecia sob controle, até um urso mutante deformado pela radiação atacar o cavaleiro por trás. Maximus, mostrando a sua coragem, mata o urso, enquanto Titus fugia como uma criancinha. O escudeiro estava prestes a salvar o cavaleiro usando um Steam Pack, uma espécie de cura instantânea, tipo aquela dos jogos, quando decide deixar ele para morrer, cansado de ser constantemente ameaçado e humilhado. Assim, Maximus assume a armadura de Titus, se tornando o Cavaleiro Titus. De volta a Philly, o Necrótico encontra o Wilsig e começa o ataque. Lucy tenta intervir para salvar o Wilsig e quase é morta pelo Necrótico. Nesse momento, Maximus chega heroicamente, agora disfarçado de Titus, e enfrenta o Necrótico em uma luta frenética. Durante a batalha, o Wilsig acaba perdendo um pé, mas consegue uma prótese de aço com uma vendedora de uma loja local. No meio dessa confusão, a vendedora encarrega Lucy de levar o Wilsig até Moldávia, dizendo que o Wilsig vai servir como uma moeda de troca para conseguir o seu pai de volta. Maximus acaba perdendo a luta contra o Necrótico e foge de forma um tanto cômica. Lucy e o Wilsig escapam da cidade em silêncio. Mal eles tinham saído da cidade, quando o Wilsig, determinado a acabar com a caçada e garantindo que informações importantes cheguem a Moldávia, toma uma cápsula de cianeto para se matar. Mas antes de morrer, ele pede para Lucy cortar a sua cabeça e levar ela até a Moldávia, porque na cabeça dele tem informações que ela precisa para mudar o mundo. E Lucy, muito relutante, faz o que ele pede. O Necrótico, que agora está caçando a Lucy, revela que precisa de doses regulares de um soro especial, que é como se fosse o alimento dele, para que ele não se torne um necrótico do tipo feroz. Maximus tenta consertar a armadura Titus, que fica danificada durante a batalha contra o Necrótico. A Irmandade de Aço, sendo enganada pelo Maximus e pensando que foi ele que morreu e não o seu cavaleiro, envia um novo escudeiro para a missão, Bully Tadeus. Ironicamente, é um dos caras que costumava bater e humilhar o Maximus no campo de treinamento. Lucy, com a cabeça do Wilsig, finalmente chega onde ela achava ser o local que encontraria a Moldávia, mas tudo dá errado quando um monstro mutante chamado Glutão aparece e devora a cabeça do cara. O Necrótico, que estava seguindo ela, vendo uma oportunidade, ataca a Lucy e usa ela como isca para o Glutão, tentando recuperar a cabeça. E durante o confronto, o seu estoque de alimento, aquele soro, acaba sendo destruído. Assim, o Necrótico amarra e leva Lucy como prisioneira, para trocar por mais soro. Titus, agora acompanhado pelo Tadeus, chega até um lago onde o Glutão está, e juntos eles enfrentam o monstro. Depois de uma batalha intensa, ele consegue matar o bicho e recuperar a cabeça do Wilsig. No Bunker 33, as coisas também estão complicadas. O Chet, primo da Lucy, é rebaixado por ter ajudado ela e perde o seu posto de porteiro do bunker. Enquanto isso, o irmão dela, o Dorme, é colocado para trabalhar como garçom dos prisioneiros que atacaram o bunker. Tudo piora quando os habitantes descobrem que o filtro de água do bunker quebrou, deixando eles só com 2 meses de abastecimento antes que a água acabe. Lucy e o Necrótico finalmente chegam em uma loja, e o Necrótico troca Lucy por 60 frascos de soro, o suficiente para manter ele vivo por 2 meses. Assim, Lucy descobre que os mercadores pretendem remover os seus órgãos e vendê-los. Com astúcia, Lucy consegue escapar do cativeiro. E durante a fuga, também liberta todos que estavam aprisionados na loja. Inclusive, alguns deles são outros necróticos, mas ao contrário do que prendeu ela, esses já se transformaram em ferozes pela falta do soro. Em uma luta tensa, Lucy se vê forçada a matar um dos ferozes. E essa experiência marca uma grande mudança em sua personagem. A Lucy inocente, do começo da série, começa a desaparecer, dando lugar a uma versão mais dura e determinada da mulher. No Bunker 33, Norman tem uma conversa reveladora com um dos prisioneiros. Ele diz que os habitantes do Bunker 32 estavam longe de serem inocentes. Intrigado, Norman e Chet decidem investigar o que realmente aconteceu no Bunker 32. Chegando lá, eles descobrem que o bunker foi aberto pelo lado de fora, o que só seria possível se algum externo tivesse um Pip-Boy, aquele aparelho que todos os habitantes do bunker usam no braço. O mais impactante é quando Norman descobre que o aparelho usado para abrir o Bunker 32 era o da mãe dele e da Lucy,
Rose McLean, sugerindo que ela pode estar viva e envolvida. Lucy consegue escapar da loja e, mostrando ainda um pouco da sua humanidade, decide não deixar o necrótico morrer, devolvendo alguns frascos de soro para ele. Quando o necrótico finalmente acorda, ele entra na loja e descobre, assistindo algumas fitas de vídeo antigas, que ele é o Cooper, o mesmo ator cowboy do início da série. Maximus e Thaddeus começam a se dar muito bem, e o novo escudeiro até pede para ser marcado pelo Titus, um ritual da Irmandade de Aço que fortalece o laço entre os seus membros. No entanto, a situação muda drasticamente quando Thaddeus descobre que o Titus, na verdade, é o Maximus. Se sentindo traído, ele desabilita a armadura do Maximus, removendo o núcleo de energia, com ele preso lá dentro, deixando ele para morrer. Além disso, Thaddeus também pega a cabeça do Wilzig, com a intenção de entregar para a Irmandade de Aço e assim ser promovido a cavaleiro. Passando algum tempo, Lucy, que já conhecia Maximus da luta lá em Philly, chega e salva o Maximus, fazendo um acordo. Ela vai ajudar ele a recuperar a cabeça do Wilzig e juntos vão entregar para a Irmandade. Em troca, ele vai convencer o grupo em ajudar ela a resgatar o seu pai. Caçando o Thaddeus junto com a Lucy, Maximus acaba sendo baleado por dois Fiends, e tentando tratar a ferida dele, os dois invadem uma antiga instalação da Vault-Tec em busca de suprimentos. O problema é que as instalações eram uma fachada e os dois acabam caindo no Bunker 4. Enquanto isso, no Bunker 33 acontecem eleições para ver quem vai ser o novo supervisor, e com uma vitória esmagadora de 98%, a Beth sai vitoriosa. E o seu primeiro anúncio como líder é que eles vão repopular o Bunker 32. Norman fica intrigado com todas as coisas estranhas que têm acontecido e, junto com Chet, entra no Bunker 32. Do dia para a noite, o Bunker 31 limpou o local. O abrigo, que antes estava completamente destruído e com todos os habitantes mortos há mais de 2 anos, agora parece milagrosamente novo. Norman também descobre que todos os supervisores do Bunker 33, incluindo o seu pai, vieram originalmente do Bunker 31. Lucy e Maximus chegam na Califórnia e ela conta para ele que todos os habitantes do seu bunker viviam com um único objetivo. No futuro, eles iriam ser os responsáveis por repopular aquele local. Mas Maximus conta para ela que a cidade já tinha sido repopulada no passado depois do pós-guerra e que 34 mil pessoas moravam na Nova República da Califórnia. O próprio Maximus morava nessa Nova República. Ele era uma criança quando bombas foram lançadas e explodiram ali e ele foi levado pela Irmandade de Aço. Descobrimos que o ator Coop, antes da guerra, foi o garoto propaganda da Vault-Tec, promovendo os bunkers para garantir a sobrevivência da humanidade. Além disso, sua esposa, Barbie Howard, fazia parte do alto escalão da Vault-Tec. Durante uma festa, um dos amigos do Coop, o ator Sebastian Leslie, convida ele para participar de uma reunião secreta que ele fazia parte. Um grupo de pessoas que desconfiavam da real intenção da Vault-Tec. Coop decide ir a uma dessas reuniões e, surpreendentemente, dá de cara com a Moldaver. Lucy, no Bunker 4, começa a notar que aquele local é estranho, que coisas diferentes em relação aos outros abrigos vêm acontecendo. Por exemplo, eles aceitam pessoas da superfície, principalmente refugiados da Nova República da Califórnia, que ficaram desabrigados após a destruição da sua cidade. Maximus começa a se sentir tentado pelos luxos que o abrigo oferece, desfrutando de coisas que ele nunca teve antes, como comida em abundância, banho quente, TV e até uma casa só para ele. Lucy, no entanto, permanece desconfiada, e tudo é confirmado quando ela testemunha um ritual bizarro. Os habitantes espalham cinzas dos mortos pelo rosto, ficam nus e idolatram quem eles chamam de Mãe Fogo, que na verdade é a Moldaver. Determinada a descobrir o que realmente está acontecendo, Lucy se arrisca e desce até o nível 12 do abrigo, uma área proibida. Lá, ela faz uma descoberta bizarra. Mulheres grávidas são mantidas em estado de hibernação e, infelizmente, antes que ela possa sair, Lucy é descoberta e capturada. O necrótico é preso pelo autodenominado presidente, o Sorel Booker, um cara de ambição muito alta, que oferecia proteção aos negócios na área, inclusive ao mercado que ele acabou destruindo depois da Lucy. Depois de matar os 2 xerifes do presidente, ele vê um cartaz no quadro de procurados dele, com o rosto da Moldaver. Assim, ele descobre que ela é a mulher do grupo do pré-guerra e decide ir encontrar ela. No passado, Coop, que já tinha ido para aquela reunião meio descrente, inicia não concordando com as críticas que o grupo tem
e está prestes a ir embora quando a Moldaver convence ele a espionar sua própria esposa, entregando para ele uma escuta que pode ser sincronizada com o Pip-Boy. Em casa, ele até chega a jogar fora a escuta, mas lembrando das regras cada vez mais rígidas impostas no abrigo, Coop busca o dispositivo e sincroniza com o aparelho da esposa. Lucy é levada para uma sala de interrogatório e descobre que os supervisores do Bunker 4 estão realizando experimentos genéticos, mesclando humanos com criaturas da superfície. Lucy teme por sua vida, acreditando que, como punição, vai ser executada quando os supervisores do abrigo anunciam que ela, na verdade, vai só ser mandada para fora. Maximus, pensando que eles vão matar ela, rouba o reator nuclear que fornece energia para o abrigo todo, reativa a sua armadura e começa a causar um caos, até que a Lucy interrompe ele, explicando que a sua sentença era apenas ser libertada e não morta. Depois que escapam, a Lucy convence o Maximus a devolver o reator, já que a energia reservada no abrigo só duraria algumas semanas. Enquanto isso, Thaddeus, que tinha sido pisoteado por Maximus com a armadura, está a caminho de uma torre de rádio para chamar a Irmandade de Aço, quando encontra um suposto médico, o charlatão Snake, aquele cara que o Maximus salvou lá no início da série. Snake oferece um remédio milagroso, que aparentemente cura qualquer ferida, e tomando, depois de ter aceitado em troca do reator nuclear da armadura Titus, o pé do escudeiro se reconstrói magicamente. Assim, Thaddeus chega à estação de rádio e consegue chamar a Irmandade de Aço. Nesse momento, Maximus e Lucy também chegam no local, tentando recuperar a cabeça do Wilsig. Só que é tarde demais e os helicópteros da Irmandade aparecem. Na confusão, o escudeiro pisa em uma armadilha e uma flecha atravessa o seu pescoço, mas para o choque de todos, ele se cura instantaneamente. Maximus, percebendo o que aconteceu, informa o escudeiro que o charlatão transformou ele em um necrótico e, com medo de ser caçado pela Irmandade, Thaddeus foge. Maximus entrega a cabeça verdadeira para Lucy e manda ela embora, porque a Irmandade dificilmente vai ajudar ela, e para ganhar tempo, ele pega uma cabeça de um corpo qualquer, desfigura o rosto e torna ela irreconhecível, entregando essa para a Irmandade. Antes de se separarem, Maximus beija a Lucy e promete encontrar ela de novo no abrigo dela. De volta ao Bunker 33, todos os prisioneiros são envenenados misteriosamente. Beth, agora no comando, anuncia que eles vão reconstruir e repovoar o Bunker 32, colocando Stephanie como a nova supervisora do bunker. Assim, Norman reconhece o padrão. Mais uma vez, alguém do Bunker 31 está sendo promovido a supervisora. Norman decide agir. Ele invade o computador da Beth e se passa por ela, enviando uma mensagem ao supervisor do Bunker 31, informando que a missão dela não está indo conforme eles tinham planejado. E o supervisor então responde, ordenando para que ela retorne ao bunker deles, mas no lugar dela é Norman que vai. Entrando, o irmão da Lucy descobre que o bunker está completamente vazio e que ninguém mora ali. Chegando na Irmandade de Aço, o líder começa a desconfiar do Maximus, acreditando que ele fez algo com o antigo cavaleiro Titus, especialmente depois de descobrir que a cabeça que ele trouxe não é a do Wilsig, ainda mais por conta do incidente anterior envolvendo a sua amiga Dante. No meio da confusão, Dante mente, dizendo que foi ela quem se feriu. Maximus então se oferece a levar a Irmandade até a verdadeira cabeça do Wilsig, e o chefe, assim, decide dar a ele uma segunda chance. Enquanto isso, Lucy finalmente encontra Moldaver, e assim, várias conexões do passado são reveladas. Descobrimos que a Beth, atual supervisora do Bunker 33, trabalhava na Vultec junto com a esposa do Coop. Hank, o pai da Lucy, era secretário da esposa do Coop, Rose Howard. Todos estão vivos depois de 200 anos. A trama se revela ainda mais sinistra quando descobrimos que a Vultec fez um acordo com várias empresas concorrentes. Cada empresa ficou responsável por testar diferentes formas de preservar a humanidade nos abrigos. Juntas, as empresas explodiram o mundo de propósito para iniciar esses testes e tinham a intenção de, eventualmente, eliminar todas as outras facções restantes, ficando só eles para repovoar a Terra. Também ficamos sabendo que a mãe da Lucy fugiu com ela e com Norman quando descobriu os segredos que o Hank estava escondendo pelas costas dela com a Vultec. Assim, Rose se juntou a Moldaver e juntas fundaram a Nova Califórnia, batizada de Shed Sands. A merda aconteceu quando o Hank descobriu isso.
ele foi atrás da mulher, levou os filhos de volta para o abrigo e causou a explosão que dizimou a cidade. No Bunker 31, Norman faz uma descoberta perturbadora. O espaço é habitado por um cérebro robótico que é responsável pelo controle do local. Ele também descobre que o seu pai e muitas outras pessoas estão em criogenia, congelados, até conseguirem repovoar a Terra com humanos perfeitos. O cérebro robótico prende Norman no bunker, dizendo que ele tem duas opções: usar a cápsula do seu pai e se congelar, ou então morrer de fome. Nesse momento, a Irmandade de Aço ataca a base da Moldávia. O confronto é brutal e os defensores da base estão perdendo, até que o Kup chega virando o jogo. Ele, que já lutou na Guerra Nacional contra os comunistas quando era humano e por isso está por dentro de toda aquela tecnologia, conhece uma falha na defesa dos cavaleiros e derruba eles um por um. Moldávia revela que dentro da cabeça do Wizig havia tecnologia que poderia realizar a fissão nuclear como uma fonte de energia infinita. Uma tecnologia que a Moldávia criou no passado e vendeu para Vultec, que escondeu esse segredo para manter o controle sobre o futuro. A luta entre a Irmandade e o que restou da Shade Sands continua intensa, e a Moldávia acaba sendo derrotada. Mas antes de cair, ela ativa a fissão nuclear, iluminando a cidade inteira, tentando trazer esperança para o mundo. Hank pega a armadura do Maximus e acerta um socão nele, deixando ele caído. Lucy, revoltada com as descobertas sobre o pai, ameaça ele com uma arma. Quando o Kup aparece, ele atira no Hank. Assustado, o pai dela foge dali, sem revelar o paradeiro da esposa do Kup, que tinha sido levada por ele. O necrótico permite a fuga para caçar ele depois e descobrir a verdade. Lucy, agora ciente das atrocidades cometidas pelo pai, mata o zumbi que agora é a sua mãe e se une ao Kup para descobrir a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Maximus acorda e Dante faz parecer que ele foi o responsável pela morte da Moldávia, o que não só lhe garante o título de cavaleiro, mas a aclamação de todo mundo. A temporada termina com Hank chegando na cidade misteriosa, mas que parece ter prédios tecnológicos e bem conservados, provavelmente ligada a Vultec. E é assim que termina a primeira temporada de Fallout da Prime Video. Essa foi uma adaptação certeira da Prime. Que série! E como eu disse antes, eles não pouparam na qualidade dos efeitos. Eu assisti a temporada toda de uma vez e não aguento mais ficar esperando pela próxima. E olha que ainda falta um tempo. A segunda temporada vai com certeza explicar muita coisa. Por exemplo, onde será que está a mulher do Kup? Por que sequestrar ela assim e não matar como eles fazem? Isso significa que provavelmente ela tem alguma importância. E que cidade é essa que o Hank chega no final da temporada? Agora sim você está preparado. Pode correr para Prime Video e curtir a nova temporada que vai estar insana. Mas antes disso, já deixa o seu like. Me diz aqui nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo o que aconteceu. E também, se eu esqueci de contar alguma parte importante, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.